Bom dia, hoje 4 de abril de 2019, amanhã do dia 4 de abril, são 7 horas e 11 minutos. Vou fazer o vídeo nesse modelo porque o computador está com meu filho pega o computador, o notebook, para fazer um trabalho de escola e vamos ter que fazer a leitura dessa forma hoje. Vamos fazer uma pequena oração. Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco na leitura da Tua Palavra, Pai. Toma as nossas vidas, tem misericórdia de nós, abençoa os nossos amigos, nossos irmãos, os nossos parentes, ó Pai. Abençoa as nossas vidas. Toma minha tia que está na UTI, cobre ela com a Tua graça, cobre ela com a Tua misericórdia. Abençoa, Deus Todo-Poderoso, a vida da tia Eliana, tira ela dessa situação em nome de Jesus, Pai. É o que nós pedimos, Pai. Amém. Vamos lá então, continuando a leitura do livro de Gálatas. A fé em Cristo supera a lei, esse é o capítulo 3. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Versículo 2. Só isto quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebestes o Espírito ou pelo ouvir da fé? Versículo 3. Sois vós tão insensatos? Tende começado pelo Espírito e pela carne, que agora acabareis? Versículo 4. Será que padecestes tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão. Versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Versículo 6. Assim, como Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Versículo 7. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Versículo 8. Ora, a Escritura prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Versículo 9. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Versículo 10. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14. Para que os gentios para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito, a lei e a graça da promessa. Versículo 15. Irmãos, como o homem fala, um testamento, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Versículo 16. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Não diz, e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Digo isto, ao testamento anterior, confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a tornar inoperante a promessa. Versículo 18. Pois, se da lei provém a herança, já não provém mais da promessa.
Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Versículo 19. Logo, para que é a lei, foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos pela mão de um mediador. Versículo 20. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Versículo 21. É a lei, então, contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. Versículo 24. De modo que a lei se tornou nosso aio para os conduzir a Cristo, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Versículo 25. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. Filhos de Deus mediante Cristo. Versículo 26. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Versículo 28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Eu li o texto direto, sem fazer pausa, porque o apóstolo Paulo está aqui nesse capítulo de Gálatas, capítulo 3, né? Ele está explicando uma questão de difícil compreensão. Difícil compreensão para quem não tem a mente de Cristo. Por isso que é importante, antes de lermos a palavra, pedirmos: Deus, fala comigo na leitura da tua palavra. E o apóstolo Paulo, ele entra numa discussão que é a seguinte: é a discussão relativamente à fé e obras. É uma discussão relativamente a quem foi dada a palavra que o Senhor deu a Abraão. No teu descendente. E o descendente, aí ele fala que na verdade Deus estava chamando o próprio Cristo na descendência de Abraão. Você pode observar isso aqui, ó, versículo 6. Ó, versículo 8, perdão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Então a bênção dos gentios, o apóstolo Paulo está justificando, porque quando Deus chama Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí o versículo 9 ele complementa: de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Crente é a pessoa que crê, tá? Crente é a pessoa que crê. Então nós fomos abençoados com a pessoa que creu anteriormente, que foi Abraão. E Deus, quando chama Abraão, um judeu, ele automaticamente está chamando também o gentio, quando ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as nações, perdão, em ti serão abençoadas todas as nações. E o versículo 10 diz: pois todos quantos são das obras da lei são debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para as fazê-las. Aí ele fala: pela lei ninguém vai, ser justificado. Mas no versículo 14 ele completa: para que os gentios viessem, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo,
a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Por isso ele diz que Cristo, no versículo 13, nos resgatou da maldição. Oh, glória a Deus! Olha aqui que o versículo 13 diz, pessoal. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus se fez maldição por nós, para nos resgatar. Para que nós, que não éramos povo, que éramos gentios, nos tornássemos agora, pela fé, servos, nação, povo de Deus. É isso, amados. É isso que o Senhor Deus está falando conosco na leitura desse capítulo. E por isso o apóstolo Paulo termina aqui ao final, versículo 28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Amados, que bênção maravilhosa que o Senhor nos deu. Em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu e ressuscitou por nós. Que o Senhor Deus te abençoe hoje, a graça do Senhor seja sobre a sua vida e a misericórdia do Senhor seja sobre todos nós. Aqui Alexandre Mendes lendo a palavra, compartilhe o vídeo, deixa aí o seu joinha e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!